Bom, pessoal, vamos continuar então com a segunda aula em que a gente está falando sobre sistema nervoso. Então, só para a gente poder continuar do ponto de onde a gente partiu na aula passada, é importante a gente recordar quais são as partes que compõem o que a gente está chamando de encéfalo. Aí, quando vocês forem ver, vocês vão ver que assim, na aula anterior, em diversos momentos eu não usei o termo cérebro, eu utilizei o termo encéfalo. E tem um motivo para que eu tivesse feito isso, para que eu utilizasse essa abordagem. É porque, na verdade, quando a gente está falando em encéfalo, a gente sempre precisa ter em mente que a gente não está falando somente de cérebro. A gente está falando, na verdade, de um conjunto que é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E que o tronco encefálico vai se dividir em mesencéfalo, ponte e bulbo. São 3 partes, tá? Então, o encéfalo é essa grande massa nervosa situada dentro da caixa craniana, como a gente já tinha discutido isso na aula que a gente falava de sistema de osteologia, perdão, que a gente estudava ali os ossos do crânio, e se vocês se lembrarem, eu falava que uma das funções dos ossos do crânio era a proteção do encéfalo. E aí vocês já estão entendendo por qual motivo. Então, o que a gente precisa entender quando a gente está falando dessas partes do encéfalo? Primeira coisa, que o cérebro, que é um desses componentes, ele é o centro do controle de quase toda a atividade vital do nosso corpo. Quase toda atividade que envolve a nossa sobrevivência depende de um controle que é feito pelo cérebro. E aí, de que tipo de atividade eu estou me referindo? Movimento, o próprio sono, fome, sede, batimento, atividade do sistema respiratório, sono e alerta, estado de vigília, todo esse tipo de, todo esse intermédio, funcionamento de glândulas, por exemplo, funcionamento de víscera, controle do pH sanguíneo, liberação de hormônio, todas essas ações, elas são vitais para o funcionamento do meu corpo e elas ocorrem por intermédio de uma atividade do cérebro. Outra parte que também compõe o encéfalo é o cerebelo. A principal função, as principais funções do cerebelo é a manutenção do equilíbrio corporal e da postura. Então, para que eu consiga me manter, por exemplo, em pé, sem que eu caia para um lado, ou caia para o outro, ou caia para frente, ou caia para trás, eu dependo de um cerebelo funcionante. Então, ele é quem vai atuar principalmente na manutenção do equilíbrio e da postura. Tem outras funções também, mas a gente não vai aprofundar nesse nível, não. Guarda aí que cerebelo tem a ver com manutenção do equilíbrio e postura. E aí a outra parte do encéfalo, bulbo raquidiano, ou só bulbo mesmo, pode chamar só de bulbo. Ele está implicado na manutenção de funções involuntárias, tais como a respiração. Quando a gente for falar de sistema respiratório, vocês vão perceber, vai chegar uma parte que eu vou falar para vocês assim, quem é que controla a respiração? Porque a respiração é uma atividade autônoma, né? É involuntário. Eu não paro de respirar porque eu dormi, por exemplo. Mesmo dormindo, eu continuo respirando. E por que isso acontece? Porque eu tenho uma região lá no meu encéfalo que vai controlar a minha respiração. Vai forçar que eu mantenha os movimentos respiratórios, mesmo se eu estiver adormecido, ou mesmo se eu estiver distraído, ou mesmo se eu estiver fazendo alguma outra coisa. Eu vou manter esse movimento respiratório. E quem é que mantém esse movimento respiratório? O bulbo, que está localizado lá no encéfalo. A ponte, também localizada no encéfalo, ela é constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas, então, ou seja, são fibras nervosas revestidas lá daquela bainha de mielina que a gente já conversou na aula anterior, e ela vai ligar o córtex cerebral ao cerebelo. Então, ele vai pegar a área mais afastada do cérebro, a região mais periférica, que tem as funções mais elevadas do nosso sistema nervoso, e vai ligar ao cerebelo. Vou mostrar já para vocês uma imagenzinha para vocês.
Além disso, ainda no encéfalo, eu tenho uma região que recebe o nome de mesencéfalo. O que é o mesencéfalo? Qual que é a função, na verdade, do mesencéfalo? O mesencéfalo, ele é formado, ele é situado, na verdade, entre os dois hemisférios cerebrais e a ponte, sendo também chamado de pedúnculo cerebral. É um outro nome que tem para o mesencéfalo, tá? Ela é uma área muito importante porque por ela passam estímulos que saem do cérebro, tá? Então, eu tenho um estímulo que ele sai mais de uma região mais periférica. Então, ele vai ter que passar obrigatoriamente pelo mesencéfalo para poder descer pelo em sentido à coluna vertebral, por exemplo. Entendam aí que o mesencéfalo é como se fosse um meio do caminho, tá? Então, eu tenho vários estímulos que vão sair de várias regiões do cérebro e vão ter que passar obrigatoriamente pelo mesencéfalo para poder chegar, por exemplo, em outras regiões do corpo. Então, por exemplo, uma atividade motora mais elevada, que está sendo gerada ali no córtex cerebral, para ele poder chegar até o músculo, ele vai ter que passar pelo mesencéfalo. Além disso, no mesencéfalo, a gente vai encontrar o núcleo rubro, a substância negra e o núcleo dos nervos oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, o nervo troclear, que é o quarto par do nervo craniano, e parte do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano. A gente vai falar lá na frente o que é par craniano, o que isso tem a ver, tá? Núcleo rubro e substância negra, eles têm relação com funções mais vegetativas. Também não vou entrar muito nesse detalhe, não, é algo muito mais aprofundado, a gente deixa lá para frente. Então, guardem isso. Mesencéfalo, ponte e bulbo, os três juntos vão formar o que a gente chama de tronco encefálico. Então, vamos continuar aqui. Nessa imagem, vai ficar mais fácil a gente poder identificar tudo que a gente já estudou. Então, observem. Tá vendo essa parte aqui num tom de cinza mais claro? Que tá sem nenhum tipo de nomenclatura, não tem nada escrito, não tá nomeando nada? Isso é o que eu tô chamando de córtex. Observem aqui, logo abaixo, uma definição do que é tronco encefálico. Eu tenho aqui o mesencéfalo apontado aqui nesse tom mais esverdeado. Um pouco abaixo eu tenho a ponte, que ela tem como, parece uma barriguinha. Pois é, eu tenho a ponte e abaixo da ponte eu tenho o bulbo. Aí logo abaixo do bulbo começa a medula espinal. E aí a medula espinal é quem vai levar a informação para as demais partes do corpo, tá? Observem aí no mesencéfalo que ele está bem no meio do caminho, bem entre o córtex cerebral e descendo ali entre a córtex cerebral, então as regiões mais altas do cérebro e bulbo. Na verdade, ele não está ligado diretamente ao córtex, tem outras estruturas aí, mas vamos guardar dessa forma. Então, observem que eu tenho mesencéfalo, que ele fica no meio do caminho do cérebro até chegar em ponte e bulbo. E aí, mesencéfalo, ponte e bulbo vai formar o que a gente chama de tronco encefálico. Nessa outra imagem aqui eu coloco para vocês uma figura para poder explicar melhor a localização desse tronco encefálico no crânio. Então, é como se a gente olhasse uma radiografia do crânio e ali, nesse tom no meio, em tom mais vermelho, eu tenho o mesencéfalo. Acima do mesencéfalo, num tom mais marrom, eu vou ter o cérebro, todo o cérebro. E abaixo do mesencéfalo, num tom puxado de marrom um pouquinho mais claro, eu tenho a ponte e o bulbo, tá? Então, observem aí só para vocês terem mais ou menos como é que essas estruturas se localizam dentro da nossa caixa craniana, dentro do nosso crânio. E aí, vamos entender um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento em ponte e bulbo. O que acontece? A ponte, eu até meio que comentei com vocês em slide anterior, mas vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui. A função da ponte e do bulbo. A ponte, ela tem como função regular a frequência e o ritmo do batimento cardíaco. Quando a gente chegar lá
em sistema cardiovascular, eu vou explicar para vocês que a atividade elétrica do coração é voluntária. Então, ou seja, o coração ele é um órgão que ele não depende de ninguém para poder bater, porque ele é capaz de gerar um estímulo elétrico sozinho. Ele consegue gerar uma atividade elétrica que vai contrair o coração sozinho. Porém, ele depende da ponte para poder regular a frequência e o ritmo cardíaco. Porque não basta só o coração bater, ele tem que bater com uma frequência constante e com um ritmo constante. Ele não pode bater, aí para um pouco, fica meia hora, volta a bater de novo. E não pode bater de uma forma toda desregulada, toda arrítmica. Ele precisa ter frequência e precisa ter ritmo. E quem é que vai controlar essa atividade cardíaca? A ponte. O bulbo, como eu já tinha falado para vocês, ele vai ser responsável por manutenção, por controlar a respiração. Eu já tinha comentado isso antes com vocês. E aí os neurônios que estão nesse centro respiratório, ali localizados no bulbo, são divididos em 3 áreas. Eles se encontram em 3 locais diferentes do bulbo, sendo que cada um desses pontinhos tem uma função específica no controle da respiração. Então, primeira área ali no bulbo, área de periodicidade bulbar, que vai controlar o ritmo respiratório. Então, a minha respiração ela precisa ser ritmada, tá? Outra área, a área pneumotáxica, que vai controlar a velocidade dos movimentos respiratórios. Meu movimento respiratório não basta ter ritmo, ele tem que ter uma velocidade. Não pode ser nem muito rápido, aquela frequência respiratória muito rápida, e nem muito lenta, aquela frequência respiratória quase parando. Ela tem que manter uma velocidade adequada, tá? E além disso, a gente tem uma última área, que é a área apnêutica, que ela vai controlar o volume de ar inspirado e expirado. Quando a gente for falar lá de sistema respiratório, eu vou explicar para vocês que o pulmão ele tem uma capacidade de ar que ele aguenta, né? Em torno, aí vamos falar em média, em torno de uns 500 ml. Então, a capacidade do pulmão de volume de ar é de em torno de 500 ml. Varia, tá? Tem variação de acordo com o peso, com a altura da pessoa, mas em média vamos jogar aí 500 ml. Pois é, só que eu preciso ter uma área no meu cérebro que vai controlar esse volume de ar que está sendo inspirado. Porque senão pode acontecer de eu inspirar só um pouquinho de ar e aquilo não ser o suficiente para poder oxigenar nada, não oxigenar o sangue, ou pode acontecer o inverso, de eu inspirar tanto ar que eu posso começar a destruir esse parênquima pulmonar, porque ele está estirando, ele está enchendo com volume acima da capacidade dele. Então, eu tenho uma área, que é a área apnêutica, que vai poder fazer esse controle aí, para não deixar nem entrar ar de mais e nem entrar ar de menos. E aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber essas 3 áreas, que estão ali entre ponte, bulbo e tal, mas que são responsáveis por essas características que eu expliquei para vocês. Então, aqui em verdinho, a área ou centro pneumotáxico, a mesma coisa. Um pouquinho abaixo em azul, a área ou centro apnêutico, mesma coisa. Um pouquinho abaixo, um outro tom de azul diferente, área ou centro de periodicidade bulbar. Então, esclarecida a função de cada uma delas, vamos tocar. Agora a gente vai falar dos tais dos nervos cranianos. O que acontece? Lembra que eu falei que eu tinha pares de nervos cranianos saindo lá do mesencéfalo? Pois é, o que são esses nervos cranianos aos quais eu estava me referindo? Os nervos cranianos, eles fazem conexão com o encéfalo. Então, são nervos de comunicação que ficam ali dentro do encéfalo, com exceção de um, mas não vou entrar agora nesse detalhe não. Mas, em geral, eles fazem a comunicação ali dentro do encéfalo. Os 12 pares de nervos cranianos, estou falando pares, hein? Então, querendo dizer que tem um de um lado e outro do outro. São 12 pares de nervos cranianos. Então, esses 12 pares, eles vão receber uma nomenclatura específica. E aí vão ser numerados, o nomezinho deles vai ser numerado em algarismo romano, tá? De 1 até 12. Os nervos cranianos, eles estão ligados ao córtex do cérebro
por fibras corticonucleares, que se originam nos neurônios da área motora do córtex e vão descendo pelo tronco encefálico. Então, vai iniciar lá no córtex, numa área mais afastada ali, uma área mais periférica do cérebro, e eles vão se comunicar, eles vão se ligando a esses nervos que estão localizados ali por todo o tronco encefálico. O tronco encefálico a gente já sabe falar o que é, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, aqui nessa imagem, vocês vão ver os 12 pares de nervos cranianos. Observem que muitos deles, o próprio nomezinho já meio que dá uma ideia para que ele serve. Outros não são tão claros assim. Mas vamos lá ver o nomezinho deles. Primeiro, nervo olfatório. Segundo, nervo óptico. Terceiro, nervo oculomotor. Quarto, nervo troclear. Quinto é o nervo trigêmeo. Sexto é o nervo abducente. Sétimo, a gente tem o nervo facial. Oitavo é o nervo vestíbulo coclear. Nono, nós temos o nervo glossofaríngeo. Décimo, nós temos o nervo vago. 11º é o nervo acessório. E 12º, o nervo hipoglosso, tá? Eu vou pedir que vocês deem uma pausa nesse vídeo, leiam com atenção. Aqueles nervos cuja a função não é muito óbvia, essa imagem está explicando direitinho qual que é a função. Deem uma lidinha para vocês poderem entender exatamente o que esses nervos vão fazer. Um detalhe que eu quero que vocês observem é que todos eles acabam se estimulando, eles partem ali de mesencéfalo, de tronco, de bulbo, mas eles acabam se comunicando com órgãos que estão ali perto, com estruturas que estão ali perto, como por exemplo, olhos, nariz, movimentação de língua. Porém, tem um deles, que é o 10º par, que é o nervo vago, que ele vai além disso, ele acaba saindo de crânio, tá? Porque o nervo vago, ele vai ser responsável pela atividade motora de coração, pulmão, palato, faringe, laringe, traqueia, brônquios e trato gastrointestinal. Então, ou seja, o nervo vago, ele é o que com certeza tem fibras mais longas, porque ele vai sair ali de tronco encefálico, ele vai sair de dentro da caixa craniana e ele vai se expandir aí por áreas mais distantes do corpo. Então, ele é um nervo que ele tem fibras maiores, ele vai mais longe. Diferente, por exemplo, do nervo oculomotor, que ele está partindo ali da base do cérebro, ali de região de mesencéfalo, e está se ligando ali nos olhos que estão ali pertinho, tá? Então, dá uma pausadinha nesse vídeo, veja aqui com bastante atenção a função de cada um desses nervos, para você não se atrapalhar. Eu vou interromper essa parte da aula aqui, para ela não ficar muito extensa, para vocês não terem trabalho para poder ficar assistindo, enfim, para não ficar carregando muito. E eu vou retornar com mais um pouco de informação para a gente concluir essa aula de hoje, tá bem? Obrigada, até daqui a pouco.